E agora a gente fala de notícia ao vivo, liberação das obras de pavimentação do trecho do meio da rodovia federal BR-319, gente, está longe de virar realidade. Vou aqui para o nosso telão porque a gente vai ter informações ao vivo sobre esse caso com o nosso Luiz Henrique Almeida. Mais uma polêmica com a BR-319, parece uma novela sem fim. Bom dia para você, Luiz. Oi, Rose, Luiz, muito bom dia para vocês, muito bom dia a todos que nos assistem nesse início de manhã. Pois é, parece que está bem longe então dessa realidade. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça com um pedido de liminar, visando que o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, se abstenha de analisar ou emitir licença ambiental para as obras de repavimentação do trecho do meio da BR-319. O MPF propõe que esse procedimento seja feito somente após consulta às populações indígenas e tradicionais que vivem no entorno da BR-319. O direito a essas comunidades e de pessoas que vivem nessas localidades está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e, segundo o MPF, não foi respeitado até o momento pelo IBAMA e por outros órgãos públicos envolvidos nos procedimentos administrativos para a autorização dessas obras. O MPF pede que seja determinado ao IBAMA, à União e ao ICMBio que apresentem e executem um plano para o mapeamento das comunidades tradicionais, utilizando metodologias que considerem as necessidades de vida dessas populações de forma integral, de forma mínima, a populações que vivam a cerca de 40 quilômetros da rodovia. Após esse mapeamento, o MPF requer que a União, o ICMBio e também a FUNAI apresentem esse plano de consulta elaborado em conjunto com as comunidades tradicionais e populações indígenas impactadas de forma específica para a BR-319, observando e respeitando os protocolos de consulta já existentes. Na ação, o MPF destaca também que as comunidades tradicionais foram invisibilizadas no procedimento do trecho do meio da BR-319, cuja área de influência é considerada entrada para a chamada Amazônia Profunda, e que parte desse território é reconhecida pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal como uma área cujo talento nato é a economia florestal, o que pressupõe, então, a importância de permanecer com a floresta em pé e que deve, então, ser preservada. Segundo o MPF, o caso demonstra a relevância de proteger também essas áreas especial de proteção ambiental e os povos que dependem dela. A título de informação, em que consta nessa ação do MPF na Justiça, é que das 33 das 60 terras indígenas e 24 das 42 unidades de conservação monitoradas apresentaram aumento nos focos de calor durante o mês de agosto deste ano. Os efeitos, então, acabam ali sendo mostrados da degradação ambiental, que, claro, já são sentidos por essas comunidades afetadas pela rodovia e que até o momento não tiveram esses seus direitos respeitados. Essa é uma afirmação da procuradora responsável por essa ação na Justiça. Apesar das sucessivas recomendações do MPF e também das falhas apontadas em diversas versões do estudo e do relatório de impacto ambiental, os órgãos envolvidos, segundo o MPF, se defendem alegando limitações de competência ou validade jurídica de suas ações. As audiências públicas realizadas também apresentaram irregularidades e os estudos ignoraram territórios e impactos adicionais, como o desmatamento e a pressão fundiária. O IBAMA, apesar de ter reconhecido a importância de traçar estratégias para alinhar o plano básico ambiental indígena às demandas das comunidades, se negou a acatar essas recomendações do MPF sobre audiências públicas durante o período de pandemia e declarou que a consulta prévia não era de sua competência e, mesmo assim, acabou por emitir uma licença prévia no ano de 2022, com validade de 5 anos para restauração e melhorias no trecho do meio, sem a previsão de consulta realizada nos moldes da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.
A FUNAI também reconheceu, por sua vez, segundo o MPF, inconsistências nos estudos apresentados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e destacou a necessidade de ampliar essas análises sobre os impactos cumulativos dos projetos nas terras indígenas que vivem ali no entorno da BR-319 e que também firmou acordos para definir metodologias para que seja possível revisar o termo de referência e o plano básico ambiental. Então é um caso realmente bastante complexo, cheio de desdobramentos e também de detalhes nesse momento, e que o MPF realmente requer que haja essa consulta às populações indígenas, às populações tradicionais afetadas com as obras da BR-319. Caso não seja possível chegar a um consenso nesse processo, o MPF pede que, além da condenação para que os réus realizem a consulta, que seja declarada a nulidade do termo de referência da FUNAI e também determinado pena de multa diária, no caso de descumprimento dessas obrigações. Então, o que isso pode acarretar? Além de que a União, a FUNAI e o ICMBio sejam condenados a pagar uma multa no valor de 20 milhões de reais a título de referência a dano moral coletivo pela omissão no dever de realizar essas consultas públicas nos moldes da Convenção 169 da OIT. Então é algo que a gente vai seguir acompanhando sempre que tem uma novidade a respeito da BR-319. A gente traz aqui na nossa programação e dessa vez não é diferente. Rose e Luiz, volto com vocês. Obrigada, Luiz Almeida, pelas informações. Olha, eu vou te contar. Eu acho que o ribeirinho, o interiorano, as pessoas de um modo geral que vivem às margens da BR-319 já estão cansados dessa história. Porque, mesmo sendo um órgão de controle, um órgão que é necessária a participação dele, né, o Ministério Público Federal ficar de fato de olho no que acontece e no andamento de todas as coisas que são tomadas, principalmente em relação à BR-319, essa é mais uma decisão que atesta a ineficiência, né, do poder público como um todo, do Estado brasileiro. Não tem eficácia, é como se fosse ali um atestado de incapacidade de resolver um problema tão antigo que se arrasta por tantos anos. A gente já teve discussão, já teve estudo de viabilidade e até agora a gente não tem uma coisa completa que a gente consiga dimensionar o real impacto da pavimentação, da repavimentação da BR-319, o tanto que ela vai afetar a floresta, a população ribeirinha, a população que vive às margens da BR, a população indígena, como esse caso. Por que todos os órgãos envolvidos nessa questão já não apresentaram seus estudos e a gente já não chegou a um denominador comum? Porque libera a obra, trava a obra, libera a obra, trava a obra. E a gente fica nessa novela sem fim. Detalhe, para uma estrada que já está aberta e que só precisa ser repavimentada. Cansa a burocracia do Estado brasileiro, cansa essa ineficiência do Estado, cansa também a gente ter que acompanhar essa ida e vinda toda que não tem fim. Mas, enfim, vamos seguir de olho, né? É a promessa de campanha sem fim, né? Tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. E a gente percebe que só quem é prejudicado é a própria população. Nós passamos por uma seca onde ficamos desassistidos, isolados completamente, por conta de nós não termos uma rodovia que pudesse ser necessária para a gente fazer esse transporte. E até quem já estava na estrada foi prejudicado porque não conseguiu atravessar para chegar na capital amazonense. Então é impossível que durante todos esses anos não haja um diálogo com todas as instituições ao ponto de se elaborar um planejamento para ter ali realmente uma pavimentação que possa ser eficaz na BR-319. Então você foi muito assertiva, Rosiane Chagas, quando você falou da ineficiência do Estado em poder realmente colocar em prática, né, algo que já é discutido não de hoje, mas há muito tempo. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!